A empregada sempre achou que havia algo estranho naquela casa silenciosa demais. Num fim de tarde nublado, ela decide subir ao sótão e o que encontra a faz gelar por dentro. 3 meninas trêmulas, dormindo no chão frio, entre caixas empoeiradas, escondidas do mundo e do afeto. Foi ali, naquele sótão esquecido, que ela entendeu. Aquilo não era descuido, era crueldade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo continuando. Roberto Almeida sempre foi conhecido em São Paulo como um homem de visão. Aos 42 anos, havia construído um império no ramo de tecnologia. Mas o que realmente o definia não eram os números em sua conta bancária ou os prêmios empresariais que decoravam seu escritório. Era a forma como seus olhos brilhavam quando falava de Mariana, sua companheira há 15 anos, e como sua voz se enchia de orgulho ao mencionar as 3 meninas que transformaram sua vida em algo muito maior do que qualquer negócio poderia oferecer. Mariana era arquiteta, uma mulher de traços delicados e personalidade firme, que abandonara parcialmente a carreira para se dedicar às filhas nos primeiros anos. Mas nunca deixara de ser a parceira estratégica de Roberto. Eles se complementavam como peças de um quebra-cabeça perfeito. Quando ele se perdia em planilhas e reuniões intermináveis, ela o trazia de volta ao chão com um olhar sereno e algumas palavras certeiras. Quando ela duvidava de suas próprias capacidades, ele a lembrava de cada projeto arquitetônico que havia desenhado com maestria. A notícia da gravidez chegou num momento em que eles já haviam desistido de ter filhos. Mariana tinha 37 anos, Roberto 40, e ambos haviam se conformado com a ideia de que sua família seria apenas eles dois. Mas o universo tinha outros planos. Quando o médico anunciou que não era um bebê, mas 3, o consultório pareceu girar ao redor do casal. Trigêmeas. 3 meninas. 3 corações batendo simultaneamente dentro de Mariana. Roberto segurou a mão da esposa com tanta força que ela sentiu os dedos formigarem, mas não reclamou. Eles choraram juntos ali mesmo, na salinha gelada do consultório, enquanto o médico sorria discretamente, acostumado a presenciar momentos assim, mas sempre comovido pela intensidade do amor humano. A gravidez foi cercada de cuidados. Mariana passou meses em repouso relativo, com Roberto transformando o quarto do casal em um santuário de conforto. Ele levava café da manhã na cama, lia para ela, colocava músicas suaves e conversava com a barriga crescente, dando nomes provisórios para cada bebê antes mesmo de saberem seus rostos. Quando finalmente nasceram, numa manhã ensolarada de outubro, a maternidade se encheu de uma energia especial. Laura, a primeira a chegar, chorou alto e forte, anunciando ao mundo sua presença. Sofia veio 3 minutos depois, mais calma, observando tudo ao redor com olhos curiosos. E Beatriz, a caçula, chegou sorrindo, algo raro em recém-nascidos, como se soubesse que entrara em um lar repleto de amor. As 3 luzes da casa, Roberto as chamava. E realmente, desde aquele dia, a residência na zona oeste de São Paulo ganhou uma luminosidade diferente. Os primeiros anos foram de descobertas constantes. Roberto aprendeu a trocar fraldas com a eficiência de quem gerencia equipes, e Mariana se desdobrava entre mamadeiras, sonecas sincronizadas e uma paciência que parecia inesgotável. Eles contrataram ajuda, é claro, uma babá experiente chamada Dona Célia, que rapidamente se tornou parte da família. Mas mesmo com apoio, os pais faziam questão de estar presentes em cada marco importante. As primeiras palavras foram ditas, com os 2 sentados no chão da sala, aplaudindo cada sílaba como se fosse um discurso histórico. Os primeiros passos aconteceram num domingo chuvoso, com Roberto filmando tudo em seu celular, enquanto Mariana segurava as mãozinhas trêmulas de cada menina. A casa se encheu de desenhos coloridos, grudados na geladeira, brinquedos espalhados pelos corredores e risadas que ecoavam do jardim até a cozinha. Roberto reduziu sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades a seus sócios para poder buscar as filhas na escolinha todas as tardes. Mariana voltou a trabalhar meio período,
mas apenas em projetos que realmente a inspiravam, recusando propostas que a afastariam demais de casa. O casal tinha consciência de que aqueles anos eram preciosos e irrecuperáveis. As trigêmeas cresciam com personalidades distintas, mas complementares. Laura era a líder natural, sempre a primeira a sugerir brincadeiras e a defender as irmãs quando alguém tentava separá-las. Sofia era a sonhadora, aquela que passava horas desenhando mundos imaginários e inventando histórias elaboradas sobre princesas e dragões. Beatriz era a estudiosa, a que aprendia rápido e fazia perguntas complexas que deixavam os pais boquiabertos. Juntas, formavam um trio inseparável. Os finais de semana eram sagrados. Roberto e Mariana levavam as meninas para passeios pelo Parque Ibirapuera, onde elas corriam entre as árvores e alimentavam os patos no lago. Ou então, visitavam museus, adaptando as explicações para a linguagem infantil, plantando sementes de curiosidade que floresceriam com o tempo. Às vezes, simplesmente ficavam em casa, preparando pizzas caseiras juntos, com as meninas cobertas de farinha e molho de tomate, rindo tanto que mal conseguiam respirar. Era uma vida simples, apesar da abundância financeira. Roberto sempre fez questão de ensinar às filhas que dinheiro era ferramenta, não objetivo, que gentileza valia mais que qualquer conta bancária, que ajudar quem precisa era obrigação de quem pode. Mariana complementava essas lições com o exemplo, levando as meninas para doar brinquedos que não usavam mais, explicando a importância de dividir e de reconhecer privilégios. A família Almeida era conhecida no condomínio pela generosidade e simplicidade. Vizinhos comentavam como era raro ver pessoas bem-sucedidas sem arrogância, crianças ricas sem mimo excessivo. Roberto cumprimentava o porteiro pelo nome, Mariana sempre tinha um sorriso para a faxineira do prédio, e as trigêmeas ajudavam a separar o lixo reciclável sem reclamar. Eram detalhes pequenos, mas que construíam uma reputação sólida. Nos aniversários das meninas, a casa se transformava em um espaço mágico. Mariana desenhava a decoração pessoalmente, Roberto contratava os melhores animadores, e juntos criavam festas memoráveis que mesclavam diversão e simplicidade. Havia bolo caseiro feito por Dona Célia, brincadeiras tradicionais como passa-anel e cadeira musical, e sempre um momento em que Roberto tocava violão enquanto todos cantavam parabéns. As meninas sopravam as velhinhas juntas, fazendo pedidos silenciosos que provavelmente envolviam mais tempo com os pais e talvez um cachorro. Foi justamente depois de um desses aniversários, o de 6 anos das trigêmeas, que Roberto precisou fazer uma viagem rápida para o interior. Era um compromisso inadiável, com um cliente importante em Campinas, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. Mariana, que raramente acompanhava o marido em viagens de trabalho, decidiu ir junto desta vez. Dona Célia ficaria com as meninas durante o pernoite, algo que já havia acontecido algumas vezes e sempre transcorrera bem. Na manhã da viagem, as trigêmeas acordaram cedo e foram até o quarto dos pais. Roberto estava ajustando a gravata, enquanto Mariana conferia a mala pela 3ª vez, uma mania que ele adorava. As meninas pularam na cama king size, ainda de pijama, exigindo abraços de despedida. Laura perguntou se eles voltariam logo. Sofia pediu para trazerem algum presente. Beatriz apenas se aconchegou no colo da mãe, silenciosa, como se pressentisse algo. Mariana beijou a testa de cada uma, inalando o cheiro infantil de shampoo de camomila e sono recente. Roberto fez cócegas em todas simultaneamente, provocando uma explosão de gargalhadas que encheu o quarto de alegria. Eles prometeram voltar no dia seguinte antes do jantar, a tempo de ouvir as novidades da escola e assistir ao desenho favorito das meninas. Dona Célia apareceu na porta, acenando e garantindo que tudo ficaria bem. O casal desceu pelo elevador social de mãos dadas, comentando sobre como as filhas estavam crescendo rápido demais. Roberto dirigia um sedã confortável, nada ostensivo, apenas um carro seguro e espaçoso para a família. Eles saíram do condomínio por volta das 8 da manhã,
com a cidade já agitada e o trânsito paulistano começando a engarrafar. Pegaram a rodovia que levava ao interior, conversando sobre o projeto arquitetônico que Mariana estava desenvolvendo e sobre a possibilidade de Roberto finalmente se aposentar mais cedo para viajar com a família. A estrada estava movimentada, mas fluindo bem. Mariana mexia no rádio procurando uma música que gostassem, enquanto Roberto comentava sobre a reunião que teria dali a algumas horas. Eles pararam em um posto de gasolina para um café, esticaram as pernas e voltaram ao carro renovados. O sol brilhava forte, o dia parecia perfeito, e ambos sentiam aquela paz que só a certeza de um lar sólido pode proporcionar. Foi quando faltavam cerca de 20 quilômetros para chegarem ao destino que algo inesperado aconteceu. Roberto percebeu que o carro não estava respondendo como deveria. O volante pareceu travar por uma fração de segundo, depois afrouxou demais. Ele tentou frear, mas o pedal desceu até o fundo sem resistência alguma. Mariana virou o rosto para ele, os olhos arregalados, e numa fração de segundo, entendeu que algo estava muito errado. O que se seguiu foi uma confusão de movimentos instintivos, gritos abafados e o som metálico de algo se rompendo. O carro saiu da pista, capotou uma vez, depois outra, até finalmente parar do outro lado da rodovia, com a frente destruída e vidros estilhaçados por toda parte. O silêncio que veio depois do impacto era assustador. Outros motoristas pararam imediatamente, correndo para ajudar. Alguém ligou para o resgate, outra pessoa tentou abrir as portas amassadas, um terceiro gravava tudo sem nem perceber o que fazia. Roberto e Mariana foram retirados do veículo com extremo cuidado. Ambos respiravam, o que já era um alívio imenso para os socorristas, mas estavam profundamente desacordados. O trauma na cabeça era visível em Roberto, que tinha um ferimento considerável na testa. Mariana apresentava hematomas pelo corpo todo e respiração irregular. A ambulância chegou em menos de 15 minutos e a equipe médica trabalhou com eficiência para estabilizar os dois antes de transportá-los para o hospital mais próximo. No hospital, a notícia se espalhou rapidamente. A família Almeida era conhecida na comunidade empresarial paulista e, logo, jornalistas começaram a circular pela entrada da emergência. Mas quem realmente importava naquele momento estava a 100 quilômetros de distância, brincando inocentemente no apartamento, sem fazer ideia do que havia acontecido. Dona Célia recebeu a ligação de um dos sócios de Roberto. Ela estava na cozinha preparando o almoço quando o telefone tocou. A voz do outro lado tremia ao explicar que havia ocorrido um acidente, que o casal estava hospitalizado, que a situação era delicada. A babá sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no balcão. As meninas perceberam algo errado e vieram correndo, perguntando o que tinha acontecido. Dona Célia não sabia como explicar. Como dizer a 3 crianças de 6 anos que os pais estavam feridos, que talvez não voltassem tão cedo? Ela agachou na altura delas, segurou as 3 mãozinhas pequenas e disse com voz embargada que papai e mamãe tinham tido um probleminha no carro, que estavam sendo cuidados por médicos muito bons, que tudo ficaria bem. Laura perguntou se podiam visitá-los. Sofia começou a chorar baixinho. Beatriz apenas olhava fixamente para Dona Célia, como se tentasse ler a verdade por trás das palavras. No hospital, Roberto e Mariana foram levados para a unidade de terapia intensiva. Os exames mostraram traumatismo craniano em ambos, com Roberto apresentando também fraturas nas costelas e Mariana com hemorragia interna que precisou ser controlada cirurgicamente. Os médicos trabalharam por horas, estabilizando os sinais vitais, monitorando cada batimento cardíaco, cada respiração assistida por aparelhos. Quando finalmente conseguiram um quadro minimamente estável, a notícia não era boa. Ambos haviam entrado em coma. Coma. Uma palavra que carrega tanto peso, tanta incerteza. Os neurologistas explicaram aos familiares que chegavam desesperados ao hospital que não havia prazo definido. Podiam despertar em dias, semanas, meses ou nunca. O cérebro de cada um havia sofrido um trauma significativo e precisava de tempo para se recuperar. Tudo o que podiam fazer era manter o suporte,
estimular com vozes conhecidas, música, toques e esperar. Esperar com fé, com ciência, com amor. A primeira pessoa da família a chegar foi Helena, irmã mais nova de Roberto. Ela morava em Brasília, mas pegou o primeiro voo ao saber da notícia. Aos 38 anos, Helena era divorciada, sem filhos, e trabalhava como consultora financeira. Sempre mantivera uma relação cordial mais distante com o irmão, encontrando-o apenas em datas comemorativas. Quando entrou na UTI e viu Roberto conectado a uma infinidade de tubos e aparelhos, com o rosto inchado e bandagens na cabeça, precisou segurar o choro. Mariana estava no leito ao lado, igualmente imóvel, igualmente frágil. Helena se aproximou de ambos, tocou as mãos frias do irmão e da cunhada e sussurrou palavras de encorajamento que não tinha certeza se seriam ouvidas. Os médicos a chamaram para uma conversa particular. Explicaram a gravidade da situação, a necessidade de alguém tomar decisões médicas caso fosse preciso e, principalmente, alguém que assumisse legalmente o cuidado das 3 meninas. Helena não hesitou. Disse que faria o que fosse necessário, que as sobrinhas não ficariam desamparadas, que ela cuidaria de tudo até Roberto e Mariana se recuperarem. Os médicos pareceram aliviados. A assistente social do hospital também. Todos viam nela uma tia dedicada, preocupada, disposta a sacrificar a própria vida em Brasília para estar presente na vida das crianças. Mas o que ninguém via era o turbilhão de pensamentos que passava pela mente de Helena naquele momento. Ela olhava para o irmão inconsciente e sentia uma mistura confusa de sentimentos. Preocupação genuína, sim, mas também algo mais sombrio que preferia não nomear. Roberto sempre tivera tudo. A empresa bem-sucedida, a esposa perfeita, as 3 filhas lindas, a casa espaçosa, o respeito da comunidade. E ela? Havia se divorciado há 5 anos de um casamento infeliz, nunca conseguira engravidar apesar de tentar, e sua carreira, embora estável, nunca alcançara o brilho da do irmão. Helena sempre escondeu essa inveja atrás de sorrisos educados e parabéns protocolares. Mas sozinha, em noites de insônia, se perguntava por que a vida fora tão generosa com Roberto e tão comedida com ela. E agora, olhando para ele imóvel naquela cama, uma parte sombria de sua mente começou a calcular possibilidades. Se o coma se prolongasse, se Mariana também não acordasse, alguém precisaria administrar os bens do casal. Alguém precisaria cuidar das meninas. E quem mais apropriado do que a irmã? Esses pensamentos a assustaram a princípio. Helena tentou afastá-los, concentrando-se na esperança de recuperação. Mas conforme os dias passavam e o quadro permanecia inalterado, a semente de uma ideia começou a germinar. Ela poderia não apenas cuidar das sobrinhas, mas também garantir que os recursos da família fossem bem administrados. E se, no processo, sua própria vida melhorasse significativamente, seria apenas um efeito colateral, não uma intenção. Helena conseguiu a guarda temporária das trigêmeas sem dificuldades. Apresentou-se como a única parente próxima disponível, mostrou estabilidade financeira própria e convenceu o juiz de que as meninas estariam seguras sob seus cuidados enquanto os pais se recuperavam. O processo foi rápido, facilitado pela urgência da situação e pela falta de outras opções viáveis. Quando Helena chegou ao apartamento dos Almeida pela primeira vez como responsável legal pelas meninas, foi recebida por Dona Célia e 3 pares de olhos assustados. Laura, Sofia e Beatriz se agarravam umas às outras no sofá da sala, vestidas com os pijamas que a mãe havia separado dias antes. Helena se agachou na frente delas, forçando um sorriso que tentava parecer reconfortante. Ela explicou que seria como uma segunda mãe temporária, que ficaria ali cuidando delas até os pais voltarem. Prometeu que tudo continuaria como antes, que elas ainda iriam para a escola, ainda teriam seus brinquedos, ainda seriam amadas. As meninas não disseram nada. Apenas acenaram timidamente, sem entender direito por que aquela tia que mal conheciam agora dormia no quarto de hóspedes e dava ordens pela casa. Nas primeiras semanas,
Helena realmente tentou manter uma aparência de normalidade. Levava as meninas à escola, verificava as lições de casa, preparava jantares simples. Dona Célia continuava ajudando, mas percebia algo estranho na nova dinâmica. Helena não tinha o afeto natural que Roberto e Mariana demonstravam. Seus toques eram mecânicos, seus sorrisos forçados, suas conversas superficiais. Mas a babá não disse nada, achando que era apenas a tensão da situação. Foi só quando completaram-se 2 meses do acidente que Helena começou a revelar sua verdadeira natureza. O apartamento que antes respirava alegria começou a perder sua essência. Helena, depois de passar os primeiros meses mantendo as aparências, gradualmente foi mostrando seu verdadeiro caráter. Dona Célia foi a primeira vítima dessa transformação. Numa tarde qualquer, Helena a chamou para uma conversa particular na cozinha. Com voz firme e olhar frio, explicou que a situação financeira estava complicada, que precisaria fazer ajustes nos gastos e que, infelizmente, não poderia mais manter uma babá em tempo integral. Dona Célia tentou argumentar. Ela trabalhava ali há 5 anos, conhecia cada detalhe da rotina das meninas, sabia suas preferências alimentares, seus medos noturnos, suas manias antes de dormir. Mais do que isso, as trigêmeas a amavam. Era ela quem secava suas lágrimas quando acordavam de pesadelos, quem inventava histórias engraçadas nos café da manhã, quem as abraçava quando sentiam falta dos pais. Helena ouviu tudo em silêncio, mas sua decisão estava tomada. Dona Célia representava um custo que ela não queria mais arcar, mas principalmente representava uma testemunha, alguém que conhecia demais a dinâmica anterior da casa e poderia questionar as mudanças que Helena planejava implementar. A despedida foi dolorosa. Dona Célia abraçou as 3 meninas por longos minutos, sussurrando promessas de que nunca as esqueceria, que rezaria por elas todas as noites, que torcia para que os pais logo voltassem. Laura chorou alto, agarrada ao avental da babá. Sofia fez um desenho de despedida com toda a família junta, incluindo Dona Célia. Beatriz ficou em silêncio, mas seus olhos marejados diziam tudo. Helena assistiu à cena da porta, impaciente, batendo os dedos na parede até que finalmente a mulher saiu, levando consigo a última conexão das meninas com a vida que conheciam. A partir daquele dia, a casa mudou completamente. Helena não tinha paciência para cuidar de 3 crianças de 6 anos. Achava as necessidades delas irritantes, os choros dramáticos, as perguntas constantes sobre quando os pais voltariam, insuportáveis. Ela começou a implementar regras absurdas. As meninas precisavam ficar em silêncio quando ela estivesse assistindo televisão. Não podiam brincar na sala porque ela não queria bagunça. Tinham que comer rapidamente e sem reclamar o que fosse servido, mesmo quando era apenas um sanduíche frio ou macarrão requentado. O pior, porém, foi a decisão de mudá-las de quarto. A casa tinha 4 quartos. Um deles sempre fora usado como escritório por Roberto e outro como quarto de hóspedes. As meninas dormiam juntas no quarto maior, decorado com papel de parede cor-de-rosa, cortinas delicadas e prateleiras cheias de livros infantis. Era um espaço mágico, onde elas inventavam brincadeiras, compartilhavam segredos e se sentiam seguras. Helena olhou para aquele quarto e viu apenas desperdício de espaço. Um cômodo tão bonito, tão espaçoso, e ela estava dormindo no quarto de hóspedes menor. Não fazia sentido. Então, numa tarde de sábado, anunciou que as meninas se mudariam para o sótão. Quando Laura perguntou por quê, Helena inventou uma desculpa sobre reformas necessárias no quarto delas, algo sobre infiltração nas paredes que precisava ser arrumado. As meninas não tinham como contestar. O sótão era um espaço esquecido da casa. Ficava no andar de cima, acessível por uma escada estreita e rangente. Tinha janelas pequenas que deixavam entrar pouca luz, e o ar ali era sempre abafado e empoeirado. Roberto usava aquele espaço apenas para guardar caixas com documentos antigos e objetos que não tinha coragem de jogar fora, mas não usava mais. Nunca imaginou que um dia serviria de quarto para suas filhas. Helena mandou subir 3 colchonetes finos e alguns cobertores velhos. Não havia camas,
Apenas aqueles colchões jogados diretamente no chão de madeira manchado. As paredes tinham manchas de umidade, e em alguns cantos teias de aranha se formavam constantemente. O cheiro era de mofo e abandono. As meninas subiram, pela primeira vez segurando as mãos umas das outras, com os olhos arregalados de medo e incompreensão. Naquela primeira noite no sótão, elas dormiram abraçadas no mesmo colchonete, assustadas com cada barulho, cada rangido da madeira velha, cada sombra projetada pela luz fraca que vinha da rua. Laura tentou ser forte, contando histórias para distrair as irmãs. Sofia chorou baixinho até pegar no sono. Beatriz ficou acordada por horas, olhando para o teto manchado e se perguntando onde estava a mãe dela, por que o pai não vinha buscá-las, por que aquela tia era tão diferente dos pais. A rotina se tornou cada vez mais difícil. Helena acordava tarde e não se preocupava em preparar café da manhã para as meninas. Elas desciam às 7 da manhã, uniformizadas para a escola, e encontravam a cozinha vazia. Aprenderam a fazer seus próprios sanduíches com o que encontravam na geladeira, geralmente pão amanhecido e margarina. Às vezes nem isso havia, e elas iam para a escola de estômago vazio, tentando esconder a fome das professoras. Na escola, as mudanças não passaram despercebidas. As trigêmeas Almeida, antes tão alegres e participativas, se tornaram quietas e distantes. Não brincavam mais no recreio com a mesma energia. Seus uniformes, antes sempre impecáveis graças aos cuidados de Dona Célia e Mariana, agora apareciam amassados e às vezes com manchas. As mochilas, que eram trocadas anualmente por modelos novos e coloridos, começaram a apresentar rasgos e remendos mal feitos. As professoras comentavam entre si sobre a situação, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo em casa. Helena começou a usar o dinheiro da família para seus próprios luxos. Trocou o carro simples que tinha por um modelo importado. Comprava roupas caras, frequentava restaurantes sofisticados com antigas amigas de Brasília que vinham visitar lá e reformou o quarto que agora ocupava com móveis novos e decoração elaborada. Enquanto isso, as roupas das meninas ficavam pequenas e gastas, e ela não se dava ao trabalho de comprar novas. Pegava peças doadas de vizinhos ou simplesmente deixava que usassem as mesmas roupas repetidamente. As refeições se tornaram escassas e sem qualidade. Helena raramente cozinhava. Pedia comida por aplicativo para ela mesma e deixava algo básico para as meninas, quando se lembrava. Houve noites em que elas subiram para o sótão sem jantar, dividindo entre si os restos de um pacote de biscoitos que haviam guardado. Aprenderam a racionar comida como se estivessem em um jogo de sobrevivência, cada uma abrindo mão de um pedaço a mais, para garantir que as irmãs também comessem algo. A ausência de afeto era talvez o pior de tudo. Helena não abraçava as meninas, não perguntava como foi o dia na escola, não demonstrava qualquer interesse genuíno por suas vidas. Quando elas tentavam conversar com ela, recebia respostas curtas e impacientes. Se choravam pedindo pelos pais, ela revirava os olhos e mandava que parassem de drama. Se adoeciam, ela deixava um remédio no criado mudo e saía, irritada por ter que lidar com mais um problema. Laura, que sempre fora a mais forte emocionalmente, começou a ter pesadelos constantes. Acordava no meio da noite suando e chorando, sonhando que os pais tinham voltado, mas não conseguiam encontrá-las no sótão. Sofia parou de desenhar. Aquela atividade que tanto amava agora parecia sem sentido. Guardou seus lápis de cor numa caixa velha e não tocou mais neles. Beatriz desenvolveu o hábito de roer as unhas até sangrarem, um reflexo físico da ansiedade que carregava. Os meses foram passando e a situação só piorava. Helena se acostumou ao estilo de vida que a fortuna do irmão proporcionava. Viajava ocasionalmente, deixando as meninas sozinhas em casa com instruções básicas e um número de emergência que nunca atendia quando ligavam. Elas aprenderam a se virar, fazendo miojo quando tinham fome, tomando banho sozinhas com água fria quando o aquecedor quebrava, e Helena não se importava em consertar, e se consolando umas às outras quando a saudade dos pais apertava demais. A casa, antes tão cuidada, começou a mostrar sinais de abandono.
Helena não contratava faxineiras regulares, apenas serviços esporádicos que mal davam conta da sujeira acumulada. O jardim ficou sem manutenção, com mato crescendo desordenadamente. A piscina, onde as meninas brincavam com os pais nos finais de semana, agora estava com a água verde e cheia de folhas. Os vizinhos começaram a comentar sobre o desleixo, mas ninguém tinha coragem de se intrometer em assuntos familiares. Foi nesse cenário desolador que apareceu Clarice. Ela tinha 52 anos, cabelos grisalhos presos em um coque simples, mãos calejadas de anos de trabalho doméstico e um olhar profundo que parecia enxergar além das aparências. Viúva há 10 anos, Clarice criara sozinha 3 filhos que agora eram adultos independentes. Trabalhara a vida inteira em casas de família, conhecia cada tipo de patrão, cada dinâmica possível. Havia visto de tudo, desde lares amorosos até situações perturbadoras que preferia esquecer. Helena a contratou por indicação de uma conhecida. Não porque quisesse realmente melhorar a situação da casa, mas porque estava cansada de fazer até mesmo os serviços básicos. Queria alguém que limpasse, lavasse, passasse e, principalmente, que não fizesse perguntas inconvenientes. Clarice aceitou o trabalho porque precisava. Estava há meses sem emprego fixo após a família anterior ter se mudado para o exterior. No primeiro dia, Clarice chegou cedo, como era seu costume. Tocou a campainha e esperou quase 5 minutos até Helena atender, ainda de roupão e visivelmente irritada por ter sido acordada. A casa, vista de fora, era bonita e imponente. Mas quando entrou, Clarice sentiu algo estranho no ar. Não era apenas a bagunça visível ou o cheiro de ambiente fechado. Era algo mais sutil, uma energia pesada que pairava pelos cômodos. Helena fez um tour rápido, mostrando onde ficavam os produtos de limpeza, o que precisava ser feito e deixando claro que esperava eficiência. Mencionou brevemente que cuidava das 3 sobrinhas, enquanto o irmão e a cunhada estavam hospitalizados, mas não deu detalhes. Clarice acenou, compreensiva, imaginando como devia ser difícil assumir 3 crianças de repente. Mas logo perceberia que sua compreensão inicial estava completamente equivocada. As primeiras horas de trabalho foram reveladoras. Clarice começou pela sala, recolhendo copos sujos, almofadas jogadas pelo chão, revistas espalhadas. Passou pela cozinha e notou a geladeira praticamente vazia, com apenas alguns itens básicos e muita comida pronta de restaurante. Estranhou a ausência de frutas, legumes, aquelas coisas que normalmente uma casa com crianças teria. Subiu para o andar dos quartos e se surpreendeu com o quarto principal, reformado e luxuoso, contrastando com o restante da casa. Foi quando estava passando pano no corredor do andar de cima que ouviu. Um barulho abafado vindo de cima, de uma escada que ela nem havia notado antes. Eram vozes baixas, infantis, cochichando. Clarice parou, tentando identificar a origem do som. Olhou ao redor e viu a porta discreta que levava ao sótão. Estava entreaberta e pela fresta escapava uma luz fraca. Ela subiu alguns degraus devagar e chamou. Ninguém respondeu. Subiu mais um pouco e espiou. O que viu a deixou momentaneamente paralisada. 3 meninas pequenas, sentadas no chão sujo, ainda de pijama, cercadas por caixas velhas e uma desordem que não combinava com o resto da casa. Elas olharam para Clarice com uma mistura de medo e curiosidade. Eram trigêmeas, isso era óbvio pelos rostos idênticos, mas o estado em que se encontravam era chocante. Os pijamas estavam desbotados e pequenos demais, deixando os tornozelos à mostra. Os cabelos estavam despenteados, sem os laços ou presilhas que meninas daquela idade costumam usar. O ambiente ao redor era inadequado para qualquer criança, quanto mais para 3. Clarice sentiu seu coração apertar, mas manteve a expressão neutra, sabendo que assustar as meninas não ajudaria. Ela sorriu e se apresentou. Disse que era a nova empregada e que estava ali para ajudar com a casa. As meninas não disseram nada no início, apenas se entreolharam como se estivessem decidindo se podiam confiar naquela estranha. Foi Sofia quem finalmente falou, com voz baixinha, perguntando se ela ficaria muito tempo.
Clarice respondeu que esperava que sim, que gostava de trabalhar em casas onde podia fazer diferença. Helena gritou lá de baixo, chamando Clarice e quebrando o momento. Ela desceu rapidamente, mas não antes de lançar um último olhar para as 3 meninas que permaneciam encolhidas naquele sótão. Sua mente já estava trabalhando, processando o que havia visto, comparando com as centenas de casas onde trabalhou. Algo estava profundamente errado ali. Durante os dias seguintes, Clarice observou em silêncio. Notou que as meninas desciam cedo para a escola, preparando seus próprios lanches com o pouco que encontravam. Viu Helena gritar com elas por deixarem migalhas na mesa, mas nunca oferecendo ajuda ou sequer um bom dia carinhoso. Percebeu que à noite, quando voltavam da escola, elas subiam direto para o sótão, carregando mochilas pesadas, e lá ficavam até a hora de dormir, raramente descendo para jantar, porque muitas vezes não havia nada preparado. Clarice começou a deixar porções extras de comida em potes na geladeira, estrategicamente posicionados, onde as meninas pudessem alcançar. Preparava sanduíches nutritivos e os deixava na bandeja do café da manhã, mesmo sabendo que Helena não iria comer. Começou a lavar e passar as roupas das meninas com especial cuidado, remendando rasgos e tentando deixá-las o mais apresentáveis possível. As trigêmeas perceberam os pequenos gestos e começaram a confiar em Clarice. Desciam à cozinha quando sabiam que ela estava sozinha e conversavam baixinho, contando sobre a escola, sobre como sentiam falta dos pais, sobre os pesadelos que tinham. Clarice ouvia tudo, seu coração se partindo a cada relato, mas mantendo a compostura. Sabia que reagir com muita emoção poderia assustar as meninas, ou pior, alertar Helena de que algo estava mudando. Uma noite, cerca de 3 semanas depois de começar a trabalhar ali, Clarice estava terminando de limpar a cozinha quando ouviu um choro vindo do andar de cima. Não era um choro qualquer, era um soluço profundo, desesperado, de alguém que não aguenta mais carregar um peso. Ela subiu devagar e encontrou a porta do sótão entreaberta. Helena havia saído para jantar com amigas, como fazia quase todas as noites, deixando as meninas sozinhas. Clarice empurrou a porta e entrou. As 3 estavam acordadas, sentadas em círculo, abraçadas. Laura chorava descontroladamente. Sofia tentava consolá-la, mas também tinha lágrimas escorrendo. E Beatriz apenas segurava as mãos das irmãs, com aquele olhar vazio de quem já não tem mais forças. Quando viram Clarice, tentaram se recompor, enxugando rapidamente as lágrimas, mas era tarde demais. Clarice se sentou no chão com elas, sem pedir licença, e abriu os braços. As 3 se jogaram em seu colo simultaneamente e ali, naquele sótão frio e sujo, choraram tudo o que haviam guardado. Choraram pelos pais que não sabiam se voltariam, pela casa que não era mais um lar, pela infância que estava sendo roubada, pela fome que sentiam, pelo frio das noites, pelos pesadelos, pela solidão. Clarice as embalou, cantarolando baixinho, uma canção que costumava cantar para os próprios filhos quando eram pequenos. Esperou até que cada uma se acalmasse, até que as respirações se normalizassem. Então, com voz firme mas gentil, fez uma promessa. Disse que não sabia como ainda, mas que faria aquilo acabar. Que elas eram crianças, mereciam amor e cuidado, e que alguém precisava defender os pequenos quando os grandes falham. Se você estivesse no lugar de Clarice, teria ajudado as meninas ou teria feito outra coisa? Nos conte nos comentários. Naquela noite, depois que as meninas finalmente dormiram, Clarice desceu as escadas com o coração pesado e a mente determinada. Ela sabia que testemunhar aquela situação e não fazer nada a tornaria cúmplice. Mas também sabia que precisava ser estratégica. Não podia simplesmente fazer uma denúncia sem provas. Helena era a tia legal, tinha todos os documentos em ordem, e Clarice era apenas uma empregada que poderia facilmente ser desacreditada. Ela começou a planejar. No dia seguinte, quando Helena saiu para uma de suas longas sessões de spa, Clarice pegou seu celular velho e começou a fotografar. Fotografou o sótão em detalhes, mostrando os colchonetes finos no chão sujo, as paredes mofadas,
as caixas empoeiradas servindo de móveis improvisados. Fotografou a geladeira quase vazia. Fotografou as roupas das meninas pequenas e remendadas. Fotografou tudo o que pudesse servir como evidência de negligência. Mas Clarice sabia que precisava de mais. Precisava entender toda a história, saber exatamente o que havia acontecido com os pais e por que Helena agia daquela forma. Começou a fazer perguntas discretas às meninas, sempre quando estavam sozinhas. Elas contaram sobre o acidente, sobre como os pais estavam no hospital há muito tempo, sobre como a tia prometeu cuidar delas, mas depois mudou completamente. Clarice percebeu que havia camadas naquela situação que ainda não compreendia, e numa noite, acidentalmente, descobriria algo que mudaria tudo. Clarice sempre fora uma mulher de intuição aguçada. 52 anos vivendo, observando pessoas, trabalhando em casas alheias, haviam-lhe ensinado a ler nas entrelinhas, a perceber quando algo não se encaixava. E naquela casa muita coisa não se encaixava. Helena tinha todos os documentos legais, era a tia das meninas, mas sua conduta era de alguém que via as crianças como obstáculos e não como responsabilidade. Isso já era grave o suficiente, mas Clarice sentia que havia algo mais, uma peça do quebra-cabeça que ainda não havia encontrado. Ela começou a prestar atenção em detalhes que antes pareciam insignificantes. As conversas telefônicas de Helena, por exemplo. A mulher falava alto, sem se importar se alguém ouvia, provavelmente por achar que Clarice era apenas uma empregada sem importância, alguém que não representava ameaça. Clarice, porém, tinha ouvidos atentos e memória afiada. Captava frases soltas, nomes mencionados, comentários que pareciam inocentes, mas que, quando juntados, formavam um quadro preocupante. Helena frequentemente falava sobre planos futuros, sobre investimentos que faria, sobre a casa que compraria quando tivesse acesso total aos recursos. Clarice estranhava essas conversas. Se Helena estava ali apenas temporariamente, cuidando das sobrinhas até os pais se recuperarem, por que falava como se aquela situação fosse permanente? Por que planejava mudanças tão profundas na vida, usando dinheiro que não era seu? Uma tarde, enquanto limpava o escritório que Helena havia transformado em seu espaço pessoal, Clarice encontrou documentos espalhados sobre a mesa. Normalmente não olharia, respeitava a privacidade dos patrões, mas algo chamou sua atenção. Eram papéis do hospital, relatórios médicos sobre Roberto e Mariana. Clarice leu rapidamente, seu coração acelerando a cada linha. O casal estava estável, mas sem previsão de despertar. Os médicos usavam termos técnicos que ela não entendia completamente, mas a mensagem geral era clara. A situação era indefinida, poderia durar meses, anos ou tornar-se permanente. Havia também documentos legais sobre a guarda das meninas, procurações que Helena havia conseguido para administrar os bens da família durante a incapacidade do irmão, e até rascunhos de cartas para advogados consultando sobre como proceder caso a situação se tornasse irreversível. Clarice fotografou tudo discretamente com seu celular. Não sabia exatamente o que faria com aquelas informações, mas seu instinto dizia que eram importantes. Os dias se transformaram em semanas, e Clarice continuava sua rotina, mantendo as aparências de uma empregada comum enquanto documentava tudo. Mas ela sabia que precisava de algo mais concreto, algo que não deixasse dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Helena. A oportunidade chegou numa noite fria de junho, quando o inverno paulistano mostrava sua face mais severa. Clarice havia ficado até mais tarde, porque Helena pedira que preparasse a casa para receber algumas visitas no dia seguinte. Eram quase 10 da noite quando finalmente terminou e se preparava para ir embora. Estava no corredor do andar térreo, pegando sua bolsa, quando ouviu a voz de Helena vindo do quarto dela, no andar de cima. A porta estava entreaberta e a voz ecoava pelo corredor silencioso. Clarice parou. Sabia que não deveria escutar, que era invasão de privacidade, mas algo na urgência da voz de Helena a fez subir alguns degraus da escada, posicionando-se em um ponto onde podia ouvir, mas não ser vista.
Helena estava ao telefone e, pelo tom, parecia ser uma conversa importante. Clarice reconheceu aquele tom. Era o mesmo que a mulher usava quando falava de assuntos que considerava confidenciais. Helena caminhava pelo quarto enquanto falava, seus passos pesados ressoando no piso de madeira. Ela parecia ansiosa, a voz oscilando entre frustração e algo que Clarice identificou como expectativa sombria. Estava reclamando com quem quer que estivesse do outro lado da linha sobre como a situação estava se prolongando mais do que esperava. Falava sobre os 2 anos que já haviam passado, sobre como tinha certeza de que não demoraria muito mais, que logo tudo estaria resolvido e ela poderia seguir, com seus planos. Clarice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A forma como Helena falava sobre o irmão e a cunhada era desprovida de qualquer emoção positiva. Não havia preocupação genuína, não havia torcida pela recuperação. Havia apenas uma espécie de impaciência, como se estivesse esperando por algo inevitável que tardava a acontecer. Mas foi o que veio a seguir que congelou Clarice no lugar. Helena começou a falar sobre o acidente. Sua voz ficou mais baixa, mais cuidadosa. Mas Clarice ainda conseguia ouvir cada palavra. Ela mencionou um mecânico, alguém chamado Rogério, e como havia sido esperta em procurá-lo meses antes do acidente acontecer. Disse que fez parecer casual, apenas pedindo uma revisão no carro do irmão como presente, algo para garantir a segurança da família. O que ninguém sabia era que ela havia instruído esse mecânico a fazer um ajuste especial, algo que não seria notado de imediato, mas que poderia causar problemas sérios na estrada. Clarice precisou segurar na parede para não cambalear. As palavras que ouvia eram de uma confissão. Helena estava admitindo que havia manipulado o carro, que havia provocado o acidente que colocou Roberto e Mariana naquele estado. Não foi um acaso. Não, foi azar. Foi planejado, friamente calculado por uma irmã movida por inveja e ambição. Helena continuou falando, parecendo aliviada por poder se abrir com alguém. Disse que nunca imaginou que teria coragem de fazer algo assim, mas que a oportunidade era perfeita demais para desperdiçar. Com o irmão fora do caminho, ela teria acesso a tudo que sempre invejou: a casa, o dinheiro, o respeito. E as meninas? Bem, eram apenas um inconveniente temporário. Assim que conseguisse consolidar seu controle sobre o patrimônio, encontraria uma forma de se livrar delas, talvez mandando para algum internato longe ou colocando para adoção com documentos falsificados. O sangue de Clarice fervia nas veias. Suas mãos tremiam enquanto, com movimentos cuidadosos, puxava seu celular do bolso. Conseguiu ativar o gravador de voz e posicionou o aparelho de forma que captasse a conversa. Ficou ali por mais 10 minutos gravando cada palavra, cada confissão que Helena fazia, com a tranquilidade de quem acredita estar segura, protegida pelo silêncio e pela própria audácia. Quando Helena finalmente desligou o telefone, Clarice desceu as escadas em silêncio, seu coração batendo tão forte que parecia que todos na casa poderiam ouvir. Ela saiu pela porta da frente, respirou o ar frio da noite e precisou se apoiar no muro do condomínio por alguns segundos. As pernas tremiam, a mente girava. O que fazer com aquela informação? Como agir? Uma coisa era documentar negligência, outra completamente diferente era ter evidências de que um crime grave havia sido cometido. Clarice voltou para sua casa, um pequeno apartamento no bairro do Ipiranga, e não conseguiu dormir a noite toda. Ficou ouvindo e reouvindo a gravação, certificando-se de que estava clara o suficiente, de que as palavras de Helena eram inconfundíveis. Pensou nas 3 meninas dormindo naquele sótão frio, sem saber que a tia que cuidava delas era responsável por terem perdido os pais. Pensou em Roberto e Mariana, inconscientes naquele hospital, vítimas da própria irmã de sangue. Ao amanhecer, Clarice tinha um plano. Sabia que não podia simplesmente ir à polícia com uma gravação feita sem autorização. Havia questões legais complicadas nisso. Mas também sabia que não podia ficar parada. Aquelas crianças precisavam de ajuda imediata, e seus pais mereciam justiça. Ela precisava ser estratégica, reunir todas as evidências de forma que construíssem um caso sólido.
Nos dias seguintes, Clarice continuou trabalhando na casa como se nada tivesse acontecido. Helena não suspeitava de nada. Continuava sua rotina de luxos pagos com dinheiro alheio e negligência com as sobrinhas. Clarice, porém, estava diferente. Cada gesto agora tinha um propósito. Ela começou a anotar tudo em um caderno pequeno que mantinha escondido em sua bolsa. Horários em que Helena saía e deixava as meninas sozinhas. Dias em que não havia comida adequada na casa. Ocasiões em que as crianças eram tratadas com rispidez ou crueldade emocional. Conversou mais com as trigêmeas, com cuidado para não assustá-las, mas extraindo informações sobre como era a vida antes do acidente. Elas falavam dos pais com olhos brilhantes, da casa cheia de amor, das brincadeiras no parque, dos abraços antes de dormir. Contrastando com isso, descreviam a vida atual, o medo constante, a fome, o frio, a solidão. Clarice gravava essas conversas também, sempre com a permissão inocente das meninas que não entendiam completamente o que estava acontecendo, mas confiavam naquela mulher gentil que havia entrado em suas vidas. Clarice também começou a se informar sobre os direitos das crianças, sobre como funcionava o sistema de proteção, sobre para onde deveria levar suas evidências. Procurou discretamente um advogado que oferecia consultas gratuitas em uma organização não governamental do bairro onde morava. Sem revelar nomes ainda, explicou a situação hipotética e perguntou qual seria o melhor caminho. O advogado a orientou a procurar tanto o conselho tutelar quanto a delegacia, com todas as provas possíveis, incluindo a gravação que, embora pudesse ter problemas legais em outros contextos, serviria como evidência forte em casos de proteção de menores. Clarice também tomou uma decisão importante. Precisava saber mais sobre o acidente em si, sobre o tal mecânico Rogério que Helena havia mencionado. Começou a fazer perguntas discretas no condomínio. Conversou com o porteiro, um senhor simpático chamado Seu Antônio, que estava ali há mais de 10 anos e conhecia toda a família Almeida. Ele confirmou que sempre foram pessoas maravilhosas, que as meninas eram a alegria do prédio e que o acidente havia chocado a todos. Quando Clarice mencionou casualmente sobre manutenção de carros, Seu Antônio comentou que Roberto sempre levava o carro na mesma oficina, uma de confiança no bairro, mas que meses antes do acidente, a irmã dele apareceu dizendo que queria dar de presente uma revisão completa e recomendou outra oficina de um conhecido dela. Seu Antônio achou estranho na época, porque Roberto era metódico com essas coisas, mas acabou aceitando porque era um presente da irmã. Aquilo confirmava a história. Clarice pediu o nome da oficina e Seu Antônio, sem desconfiar de nada, deu a informação. Era uma pequena oficina mecânica na zona norte da cidade, meio afastada, não o tipo de lugar que alguém como Roberto procuraria. Clarice anotou o endereço, mas não foi até lá. Sabia que seria perigoso, que poderia alertar as pessoas erradas. Aquela informação seria útil para a polícia, não para ela investigar sozinha. Enquanto reunia evidências, Clarice continuava cuidando das meninas da melhor forma possível, dentro das limitações que tinha. Preparava refeições nutritivas e deixava escondidas para elas. Lavava suas roupas com carinho extra. Conversava com elas sempre que possível, oferecendo o afeto que faltava em suas vidas. Laura, Sofia e Beatriz começaram a vê-la não apenas como a empregada, mas como uma figura materna, alguém em quem podiam confiar em meio ao caos que suas vidas se tornaram. Uma noite, quando Clarice subiu ao sótão para levar um lanche para as meninas, encontrou Beatriz desenhando em um papel velho. A menina, que havia parado de desenhar meses atrás, segundo Sofia contara, estava fazendo um desenho simples, mas carregado de significado. Mostrava 4 figuras, 3 pequenas e uma maior. As 3 pequenas estavam de mãos dadas com a figura maior. Quando Clarice perguntou quem eram, Beatriz respondeu com simplicidade. Eram elas 3, e Clarice, a mulher que não as abandonou. Clarice precisou sair dali rapidamente, com os olhos marejados, antes que as meninas a vissem chorar. Naquele momento, sentada na escada que levava ao sótão, ela fez uma promessa silenciosa.
Não importava o que custasse, ela tiraria aquelas crianças dali. Daria a elas a chance de voltarem a ser crianças, de terem uma vida digna, de reencontrarem os pais ou, se isso não fosse possível, de ao menos terem um futuro melhor do que aquele presente sombrio. Passou mais uma semana reunindo os últimos detalhes. Tinha agora um dossiê completo. Fotografias do sótão e das condições em que as meninas viviam. Vídeos curtos mostrando a ausência de comida adequada. Anotações detalhadas sobre a negligência de Helena, relatos gravados das próprias meninas descrevendo seu dia a dia. E a peça central, a gravação da conversa telefônica onde Helena confessava ter manipulado o acidente. Numa manhã de segunda-feira, quando Helena saiu para mais um de seus compromissos fúteis, Clarice tomou coragem. Pegou seu celular e ligou para o conselho tutelar. Explicou a situação, disse que tinha provas, que 3 crianças estavam em risco. A atendente, uma mulher de voz firme, mas gentil, disse que enviariam uma equipe até o final do dia. Clarice então ligou para a delegacia mais próxima e repetiu a informação, enfatizando a parte sobre a possível manipulação do acidente. O delegado que atendeu, um homem chamado Marcelo Ferreira, pareceu interessado e disse que investigaria. Clarice sabia que havia cruzado um ponto sem volta. Quando Helena descobrisse que ela havia feito aquelas denúncias, provavelmente seria demitida, na hora. Mas isso não importava mais. Algumas coisas eram maiores do que manter um emprego. Algumas batalhas valiam qualquer sacrifício. Naquela tarde, enquanto preparava o jantar que sabia que Helena comeria sozinha, enquanto as meninas ficariam com restos, Clarice ouviu a campainha tocar. Seu coração disparou. Foi atender e encontrou 2 assistentes sociais do conselho tutelar e um policial uniformizado. Eles se apresentaram e pediram para falar com a responsável pela casa. Helena, que estava no quarto se arrumando para sair novamente, desceu irritada, querendo saber o que estava acontecendo. A conversa que se seguiu foi tensa. As assistentes sociais explicaram que haviam recebido uma denúncia sobre possível negligência com 3 menores que viviam ali. Helena tentou manter a compostura, negando tudo com veemência, dizendo que as sobrinhas eram bem cuidadas, que quem quer que tivesse feito aquela denúncia estava mentindo. Mas quando as assistentes pediram para ver onde as meninas dormiam, Helena hesitou. Tentou inventar desculpas sobre reformas, sobre mudanças temporárias, mas sua voz falhava. Clarice, que estava na cozinha observando tudo, deu um passo à frente. Com voz firme, ofereceu-se para mostrar o sótão. Helena lançou-lhe um olhar de ódio puro, mas não podia impedir, lá na frente das autoridades. A comitiva subiu as escadas rangentes, e quando abriram a porta do sótão e viram 3 meninas encolhidas naquele espaço miserável, o silêncio foi ensurdecedor. As assistentes sociais se entreolharam, horrorizadas. O policial pegou seu rádio e chamou reforços. Helena tentou se explicar, mas suas palavras soavam vazias diante da evidência física. As meninas, assustadas com todos aqueles estranhos, se agarraram umas às outras até que Clarice subiu e se ajoelhou ao lado delas, sussurrando que estava tudo bem, que aquelas pessoas estavam ali para ajudar. Foi então que o delegado Marcelo Ferreira chegou. Ele havia levado a sério a denúncia sobre o acidente e vinha acompanhado de um investigador. Quando Clarice entregou a gravação, explicando as circunstâncias em que foi feita, o delegado ouviu com atenção crescente. A voz de Helena na gravação era clara, a confissão explícita. Ele pediu que ela os acompanhasse para prestar esclarecimentos e, embora não pudesse prendê-la imediatamente baseado apenas naquela gravação, iniciaria uma investigação completa. Helena percebeu naquele momento que seu castelo de cartas estava desmoronando. Tentou argumentar, ameaçar, mas os documentos que Clarice havia fotografado, somados à gravação e ao estado em que as meninas se encontravam, pintavam um quadro inequívoco. Ela foi levada para prestar depoimento, enquanto as assistentes sociais cuidavam de remover as meninas daquele ambiente imediatamente. Laura, Sofia e Beatriz não entendiam completamente o que estava acontecendo. Perguntavam se iriam ver os pais, se voltariam para casa. Clarice abraçou as 3, prometendo que sim, que em breve tudo ficaria bem.
As assistentes sociais, comovidas com a cena, permitiram que Clarice as acompanhasse até o abrigo temporário, onde ficariam enquanto a situação se resolvia. Não era o ideal, mas era infinitamente melhor do que aquele sótão. Naquela noite, Clarice voltou para seu apartamento exausta, mas aliviada. Havia feito o certo. Não sabia exatamente o que aconteceria a seguir, mas sabia que aquelas 3 meninas agora tinham uma chance. E em algum lugar, num hospital, 2 pais que lutavam para voltar também teriam sua história contada, e talvez, apenas talvez, a justiça prevaleceria. Enquanto a tempestade se formava na vida de Helena, a 100 quilômetros dali, no Hospital das Clínicas em São Paulo, algo extraordinário começava a acontecer. Roberto Almeida, que havia passado 2 anos em profundo estado de inconsciência, começou a apresentar sinais sutis de mudança. Foram pequenos movimentos no início, quase imperceptíveis. Um tremor nos dedos quando a enfermeira ajustava sua posição. Uma resposta reflexa, quando alguém acendia a luz forte do quarto. Os médicos, cautelosamente otimistas, aumentaram os estímulos. Colocaram músicas que a família havia dito serem suas favoritas. Conversavam com ele sobre as filhas, sobre Mariana, sobre a vida que o esperava lá fora. A neurologista responsável pelo caso, doutora Fernanda Campos, era uma mulher experiente que já havia visto recuperações improváveis e também perdas devastadoras. Ela não gostava de dar falsas esperanças, mas algo naquele paciente a intrigava. Roberto estava lutando. Mesmo inconsciente, seu corpo dava sinais de que queria voltar. Os exames mostravam atividade cerebral crescente, ondas que indicavam processamento de informações. Era como se lá no fundo ele estivesse tentando encontrar o caminho de volta. Mariana, no leito ao lado, começou a responder também. Primeiro foram pequenos movimentos oculares, depois respirações mais profundas, sem a necessidade total do ventilador mecânico. A equipe médica trabalhava em sincronia, ajustando medicações, fazendo fisioterapia passiva, estimulando os sentidos. Cada pequena vitória era celebrada discretamente. Cada avanço significava que a esperança não era vã. Foi numa manhã nublada de julho, 2 anos e 3 meses depois do acidente, que Roberto finalmente abriu os olhos. A enfermeira que estava no quarto ajustando o soro quase deixou cair a prancheta quando viu. Ela se aproximou rapidamente, chamando o nome dele, e pela primeira vez em todo aquele tempo, ele respondeu. Não com palavras ainda, sua garganta estava fraca demais para isso, mas com um piscar de olhos deliberado. Estava consciente, estava de volta. A notícia se espalhou pelo hospital como um milagre. Doutora Fernanda correu para o quarto e conduziu uma série de testes preliminares. Roberto estava confuso, desorientado, mas responsivo. Reconhecia faces, entendia comandos simples, tentava se comunicar. Sua primeira tentativa de falar foi um sussurro rouco que a médica precisou se inclinar para ouvir. Mariana, ele disse, e depois, com esforço visível, meninas. A equipe explicou cuidadosamente que Mariana estava ali, no quarto ao lado, também se recuperando. Quanto às meninas, disseram que estavam seguras, sendo cuidadas, e que logo ele saberia de tudo. Roberto tentou se levantar, mas seu corpo, fraco após tanto tempo imóvel, não obedecia. A frustração em seus olhos era palpável, mas os médicos o acalmaram. Explicaram que levaria tempo, que precisaria de fisioterapia intensiva, que sua recuperação seria gradual, mas possível. 3 dias depois, foi a vez de Mariana. Ela despertou de forma mais suave, abrindo os olhos lentamente, como quem acorda de um sono profundo, mas natural. A primeira coisa que viu foi o rosto de Roberto sendo projetado num tablet que a enfermeira segurava. Ele estava vivo, estava acordado, estava esperando por ela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Mariana antes mesmo que ela conseguisse processar completamente onde estava ou quanto tempo havia passado. A reabilitação de ambos foi intensa. Roberto teve que reaprender a andar, seus músculos atrofiados reclamando a cada movimento. Mariana enfrentou desafios semelhantes,
além de lidar com a memória fragmentada dos momentos antes do acidente. Mas o que os movia era mais forte do que qualquer dor física. Eram as filhas. A cada sessão de fisioterapia, a cada exercício doloroso, pensavam em Laura, Sofia e Beatriz. Precisavam voltar para elas. Foi só depois de 2 semanas, quando ambos estavam minimamente estáveis e conscientes, que os médicos consideraram apropriado contar toda a verdade. Chamaram uma assistente social experiente para estar presente e, com cuidado e empatia, revelaram não apenas que haviam ficado em coma por mais de 2 anos, mas também o que havia acontecido com as filhas nesse período. Roberto e Mariana ouviram, em silêncio crescente de horror sobre como Helena assumira a guarda, sobre as condições em que as meninas viviam, sobre a negligência emocional e física. Quando chegaram à parte sobre a gravação, sobre como a própria irmã de Roberto havia manipulado o acidente, o homem quebrou. Chorou como não chorava desde criança, um choro profundo de traição, de dor, de culpa por não ter protegido as filhas. Mariana segurou a mão dele com toda a força que conseguia reunir. Ela também chorava, mas havia algo mais em seus olhos. Determinação, fúria maternal. Suas filhas haviam sofrido por 2 anos, mas ainda estavam vivas, ainda estavam lutando, e ela faria o que fosse necessário para trazê-las de volta e reconstruir o que fora quebrado. Os médicos explicaram que as meninas estavam seguras agora, em um abrigo temporário de qualidade, sendo cuidadas por profissionais enquanto a justiça se desenrolava. Que a mulher responsável por tudo, Clarice, havia salvado as 3 e estava acompanhando o caso de perto. Roberto pediu para conhecê-la imediatamente, mas os médicos foram firmes. Primeiro, ele precisava se recuperar mais. Logo, muito logo, haveria tempo para tudo. Enquanto isso, a investigação sobre Helena avançava rapidamente. Delegado Marcelo Ferreira era conhecido por sua tenacidade, e aquele caso havia tocado até mesmo seu coração endurecido por anos de serviço. A gravação que Clarice fizera foi analisada por peritos que confirmaram sua autenticidade. O mecânico Rogério foi localizado e, sob pressão da investigação e evidências crescentes, confessou tudo. Sim, Helena o havia procurado meses antes do acidente. Pagara uma quantia generosa para que ele fizesse ajustes discretos no sistema de freios e na direção do carro de Roberto. Nada muito óbvio, apenas o suficiente para que, em uma situação de estrada mais exigente, o veículo pudesse falhar. Rogério, motivado por dinheiro e pela promessa de que ninguém descobriria, aceitara. Agora, arrependido e aterrorizado com as consequências legais, entregava cada detalhe da trama. Helena foi formalmente indiciada. Os advogados tentaram argumentar, mas as evidências eram esmagadoras. A gravação, o depoimento de Rogério, os documentos financeiros mostrando as transferências suspeitas e, principalmente, o estado em que as meninas foram encontradas. Helena enfrentaria não apenas acusações relacionadas ao acidente, mas também por negligência grave e apropriação indevida de recursos. Sua vida, construída sobre inveja e manipulação, desmoronava pedra por pedra. As meninas no abrigo não entendiam completamente o que estava acontecendo. Clarice as visitava quase diariamente, levando pequenos presentes, desenhando com elas, respondendo suas perguntas infinitas sobre quando poderiam ver os pais. A verdade era que ninguém sabia ao certo. Roberto e Mariana estavam melhorando, mas o processo era lento, e havia protocolos a seguir. Foi Laura quem, numa dessas visitas, perguntou diretamente: será que papai e mamãe ainda se lembram da gente? Será que eles vão nos reconhecer? Clarice segurou as mãozinhas trêmulas da menina e respondeu com toda a certeza que tinha. Pais nunca esquecem seus filhos. Não importa quanto tempo passe, não importa o que aconteça, o amor entre pais e filhos é maior do que qualquer coma, qualquer distância, qualquer coisa. Passaram-se mais 6 semanas. Roberto e Mariana fizeram progressos notáveis. Ele já conseguia caminhar com apoio. Ela recuperara quase toda a mobilidade. A memória de ambos estava se consolidando, os buracos negros sendo preenchidos com paciência e terapia. Os médicos consideraram que estavam prontos para o mais importante,
o reencontro com as filhas. O encontro foi cuidadosamente planejado. Aconteceria no próprio hospital em uma sala especial reservada para ocasiões assim. Clarice levaria as meninas. Roberto e Mariana estariam sentados esperando, com uma equipe de psicólogos, por perto, caso fosse necessário apoio emocional. Todos sabiam que seria intenso, que 2 anos eram uma eternidade na vida de crianças de 8 anos, que haveria estranhamento, talvez medo. Na manhã marcada, Clarice vestiu as 3 meninas com roupas novas que havia comprado com o próprio salário. Pentou seus cabelos com carinho, colocou lacinhos que Laura, Sofia e Beatriz não usavam há tanto tempo. Explicou pela 10ª vez que veriam os pais, que tudo ficaria bem, que era seguro ficarem felizes. As meninas estavam uma mistura de euforia e terror. E se os pais não as reconhecessem? E se estivessem diferentes? E se tudo fosse um sonho? Quando a porta da sala se abriu, o tempo pareceu parar. Roberto e Mariana estavam sentados lado a lado, de mãos dadas, visivelmente nervosos. Eles estavam mais magros, com marcas do tempo difícil, mas seus olhos brilhavam com aquela luz familiar. As meninas pararam na entrada, congeladas. 2 anos são longos, rostos mudam, memórias podem enganar. Foi Mariana quem quebrou o silêncio. Com voz embargada, ela chamou: Laura, Sofia, Beatriz, como se estivesse contando suas maiores riquezas. E então ela abriu os braços e algo dentro das 3 meninas se rompeu. Elas correram. Correram como nunca haviam corrido, tropeçando, chorando, gritando papai e mamãe, numa explosão de emoção pura. O abraço que se seguiu foi indescritível. 6 corpos entrelaçados, lágrimas se misturando, mãos agarrando roupas, cabelos, rostos, como se precisassem confirmar que aquilo era real. Roberto beijava as testas das filhas repetidamente, sussurrando desculpas por ter demorado tanto, por não ter estado lá. Mariana apenas chorava e ria ao mesmo tempo, inalando o cheiro infantil que nunca esquecera, mesmo nas profundezas do coma. As meninas falavam todas ao mesmo tempo, contando sobre a escola, sobre o que aprenderam, sobre como foram fortes. Laura disse que nunca parou de acreditar que eles voltariam. Sofia mostrou desenhos que fez e guardou para mostrar. Beatriz simplesmente se aninhou no colo do pai e não saiu mais dali, como se tivesse medo de que ele desaparecesse novamente. Clarice assistia de longe, limpando discretamente as próprias lágrimas. Os psicólogos presentes também estavam comovidos. Aquele era o tipo de momento que lembrava a todos porque faziam o que faziam. Porque era importante lutar, acreditar, não desistir. Quando finalmente a intensidade inicial passou e todos conseguiram se acalmar um pouco, Roberto e Mariana notaram Clarice. As assistentes sociais já haviam contado quem ela era, o que fizera, como salvar as meninas. Roberto tentou se levantar para ir até ela, mas Clarice fez um gesto dizendo que não era necessário. Ela começou a se despedir, achando que sua missão terminara ali, mas Mariana a chamou. Com voz firme, apesar das lágrimas, pediu que ela se aproximasse. Quando Clarice chegou perto, Mariana segurou sua mão. Não havia palavras suficientes para agradecer alguém que salvou seus filhos, que arriscou o próprio emprego e segurança para fazer o certo. Mas ela tentou. Disse que Clarice não era apenas uma heroína, era um anjo, que apareceu quando mais precisavam. Roberto completou, dizendo que ela seria sempre parte daquela família, não por obrigação, mas por escolha, por amor, pelo laço indestrutível que se forma quando alguém protege o que você tem de mais precioso. As semanas seguintes foram de reconstrução. Roberto e Mariana continuaram a fisioterapia, agora motivados ainda mais pela presença das filhas que os visitavam diariamente. Houve conversas difíceis, momentos em que as meninas precisaram desabafar sobre os 2 anos de sofrimento, mas sempre com o apoio de profissionais e o amor incondicional dos pais. Helena foi julgada e considerada culpada. A sentença foi severa, refletindo a gravidade de seus atos. Ela perdeu tudo o que tanto desejara, a liberdade, o acesso ao patrimônio do irmão e, principalmente,
a chance de algum dia ser perdoada pela família. Roberto, numa das visitas ao fórum durante o processo, encontrou a irmã brevemente. Ela tentou se desculpar, mas as palavras soaram vazias. Ele apenas disse que esperava que ela encontrasse alguma forma de paz consigo mesma, porque ele e sua família seguiriam em frente sem ela. 3 meses depois do reencontro, Roberto e Mariana receberam alta médica. Ainda teriam acompanhamento, mas podiam voltar para casa. A casa, porém, precisava de mudanças. Eles decidiram se mudar, começar em um lugar novo, sem as memórias sombrias daqueles 2 anos. Compraram um sobrado aconchegante em um bairro tranquilo, com um jardim espaçoso onde as meninas podiam brincar. E Clarice? Clarice não voltou a ser apenas uma empregada em nenhum outro lugar. Roberto e Mariana a convidaram para morar com eles, não como funcionária, mas como parte da família. Ela tinha seu próprio quarto, participava das decisões, das celebrações, das rotinas. As meninas a chamavam de Tia Clarice, e o amor era genuíno de ambos os lados. A vida foi se reconstruindo devagar. Laura voltou a ser a líder brincalhona, organizando jogos no jardim e defendendo as irmãs na escola. Sofia redescobrira o prazer de desenhar, agora com lápis de cor novos e papel de qualidade, criando mundos coloridos que decoravam toda a casa. Beatriz se destacava nos estudos, sua inteligência florescendo agora que tinha o ambiente seguro e amoroso que merecia. Roberto voltou gradualmente aos negócios, mas com uma perspectiva completamente diferente. Dinheiro era importante, sim, mas só tinha valor quando usado para criar momentos, para proteger quem se ama, para fazer o bem. Mariana retomou a arquitetura, mas agora com foco em projetos sociais, criando espaços bonitos e funcionais para comunidades carentes. Nas noites de sexta-feira, a família se reunia na sala. Roberto tocava violão, Mariana cantava, as meninas dançavam e Clarice assistia sorrindo, seu coração cheio de gratidão por ter seguido sua consciência naquele dia decisivo. Eles jantavam juntos, rindo alto, contando histórias, planejando o futuro. O sótão frio e a casa vazia eram agora apenas memórias distantes, lições sobre a importância de não desistir, de lutar pelo que é certo, de acreditar que a luz sempre volta, mesmo depois da escuridão mais profunda. Roberto olhava para Mariana, para as 3 filhas que quase perdera, para Clarice que as salvara, e sentia um amor tão intenso que quase doía. Ele não tinha mais 2 anos de suas vidas, aquele tempo estava perdido para sempre. Mas tinha o agora, tinha cada amanhecer, cada abraço, cada risada. E isso ele aprendera da forma mais difícil possível, era tudo o que realmente importava. A família Almeida havia sobrevivido ao pior que a ambição e a maldade humana podiam oferecer. Haviam atravessado a escuridão, o medo, a separação. Mas do outro lado encontraram não apenas uns aos outros, mas também a certeza de que o amor verdadeiro não dorme, não desiste, não se rende. Ele apenas espera, paciente e feroz, pelo momento certo de renascer e iluminar novamente tudo ao seu redor. E enquanto as risadas ecoavam pela casa nova naquela noite de sexta-feira, em algum lugar, outras histórias se desenrolavam, outras famílias lutavam suas próprias batalhas. Mas naquele pequeno sobrado em São Paulo, a esperança havia vencido. E isso, em um mundo muitas vezes sombrio, era tudo de que precisavam para acreditar que valia a pena continuar. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Mariana e suas 3 meninas tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com a jornada desta família, com a coragem de Clarice, com a resiliência de Laura, Sofia e Beatriz, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nesta história. Foi a força do amor familiar que resistiu ao coma, a determinação de uma mulher simples que se tornou heroína, ou a prova de que a verdade sempre encontra seu caminho, por mais escondida que esteja. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e o amor podem transformar destinos.
Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.